Olá! Já parou para pensar que um único gráfico pode, na verdade, contar a história inteira de um país? Pois é, hoje a gente vai decifrar direitinho como a pirâmide da população e os indicadores de desenvolvimento se conectam e mostram o passado, o presente e até o futuro de uma nação. Bom, vamos lá. Dá uma olhada nessas duas imagens. De um lado, o que a gente chama de país jovem. Do outro, um país idoso. Bem diferentes, né? Cada formato desses conta uma história. Uma história sobre nascimentos, sobre quanto tempo as pessoas vivem e sobre a qualidade de vida. E até o final, a gente vai saber ler essas histórias de primeiro. Então, por onde a gente começa? O primeiro passo, a chave para entender tudo isso, é aprender a ler esse tal gráfico, a decifrar a estrutura etária de um lugar. Mas afinal, o que é essa tal de pirâmide etária? Pensa nela como se fosse um retrato 3/4 da população. É bem simples. De um lado ficam os homens, do outro as mulheres. As barrinhas de baixo representam os mais novos e as que estão lá em cima, os mais velhos. Simples assim. Ok, vamos olhar primeiro para a base da pirâmide. Se ela é bem larga, como essa aqui, o que isso quer dizer? Significa que tem muita criança e muito jovem. Ou seja, a taxa de natalidade é alta, está nascendo bastante gente. Agora, o topo da pirâmide conta outra parte da história, a da longevidade. Um topo bem fininho, com pouca gente lá em cima, geralmente indica que a expectativa de vida é mais baixa. Poucas pessoas conseguem chegar a idades mais avançadas. E é aqui que a gente vê uma diferença bem clara entre os países. Olha só, nos países em desenvolvimento, a pirâmide geralmente tem a base larga e o topo estreito. Isso reflete o quê? Alta natalidade e uma expectativa de vida menor. Já nos países desenvolvidos, o formato é mais reto, mais equilibrado. Por quê? Menos nascimentos e uma população que, no geral, vive bem mais. Mas, essas pirâmides não ficam paradas no tempo, não. Elas mudam. E uma das maiores transformações que a gente vê hoje em dia é o envelhecimento da população. Vamos entender por quê. Então fica a pergunta no ar, né? Por que esse formato muda com o tempo? O que faz uma pirâmide que tinha aquela base super larga começar a ficar mais estreita embaixo e mais gordinha lá em cima? A resposta está em dois motivos principais. Primeiro, a queda da natalidade. As famílias, com o tempo, começam a ter menos filhos. E o segundo motivo, o aumento da expectativa de vida. As pessoas simplesmente vivem mais e isso acontece por causa de melhorias na saúde, no saneamento, na alimentação. Portanto, quando a gente bate o olho numa pirâmide e vê que a base está diminuindo e o topo está aumentando, o que a gente está vendo, na verdade, é o retrato do envelhecimento da população. É a tal da transição demográfica acontecendo bem na nossa frente. Só que essa mudança toda não vem sem consequências. E tem um jeito de medir o nível de desenvolvimento que está por trás disso tudo. Vamos dar uma olhada nos desafios e nos indicadores que explicam esse fenômeno. Pensa bem. Uma população mais velha significa mais gente se aposentando, certo? Isso coloca uma pressão enorme nos sistemas de previdência. Antes, você podia ter 5 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de uma. Com o envelhecimento, essa proporção pode cair para 2 pessoas para cada aposentado. A conta não fecha. E, claro, os gastos com saúde aumentam e o mercado de trabalho inteiro precisa se adaptar. Tá, mas como a gente mede a qualidade de vida que leva a esse envelhecimento todo? A ferramenta principal para isso é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele não olha só para o dinheiro, sabe? Ele combina 3 coisas: saúde, que é a expectativa de vida, educação e a renda. Tudo isso junto dá uma nota para o desenvolvimento do país. E aqui está o pulo do gato, a conexão mais importante. Um IDH alto significa o quê? Melhor saúde e mais acesso à educação. E o que isso causa? Faz as pessoas viverem mais e terem menos filhos. O resultado final? O envelhecimento da população. Viu como uma coisa leva diretamente à outra? Beleza. Agora que a gente juntou todas as peças, o que isso tudo quer dizer na prática? Quer dizer que a pirâmide etária funciona como um verdadeiro termômetro da sociedade. Pois é, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Só de olhar para o formato da pirâmide a gente já consegue ter uma ótima ideia de como são as condições de vida, de saúde e de educação daquele lugar. É uma ferramenta de análise muito, muito poderosa. Então, para ficar bem claro, uma pirâmide jovem, aquela de base larga, geralmente indica um país com menor desenvolvimento social e econômico. Já uma pirâmide idosa, com o topo mais largo, é o reflexo de um país com maior desenvolvimento, com o IDH mais alto. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se o envelhecimento da população é o resultado de condições de vida melhores,
ou seja, um sinal de sucesso, como que a gente lida com os desafios que isso traz para o futuro? A pergunta que fica é: isso é um sucesso para a gente comemorar ou um problema para a gente resolver? Talvez seja um pouco dos dois.